Imagine acordar no meio da noite e ver uma luz extremamente brilhante parada sobre a sua casa. Ela não faz barulho, não parece um avião, não parece um helicóptero. Ela simplesmente fica ali observando. E de repente, um feixe de luz desce em direção ao telhado. As pessoas começam a gritar, algumas até desmaiam. Outras dizem sentir uma forte queimadura na pele. Dias depois, aparecem marcas misteriosas pelo corpo. Parece roteiro de ficção científica, mas isso aconteceu de verdade. Em 1977, centenas de moradores de uma pequena cidade do Pará afirmaram ter sido perseguidos por objetos luminosos que apareciam quase todas as noites. O medo foi tão grande que escolas fecharam, famílias abandonaram suas casas, pescadores deixaram de sair para o rio depois do pôr do sol. E o mais impressionante, o governo brasileiro decidiu investigar. A Força Aérea Brasileira enviou militares especializados para documentar tudo o que estava acontecendo. Durante meses, eles fotografaram luzes estranhas, produziram centenas de páginas de relatórios, desenharam objetos voadores, registraram horários, trajetórias e depoimentos. Mas décadas depois, a pergunta continua exatamente a mesma: o que eles realmente encontraram? Curiosos, se você gosta de cultura pop, teorias, mistérios e curiosidades incríveis, já se inscreva no canal, porque aqui sempre tem algo que passa despercebido pela maioria das pessoas. E hoje nós vamos investigar um dos maiores mistérios da história do Brasil. Um caso que envolveu militares, documentos oficiais, testemunhas e centenas de relatos, mas também um caso cercado por exageros, interpretações e teorias que misturaram os fatos ao longo dos anos. Então, durante esse vídeo, vamos separar aquilo que realmente aconteceu daquilo que foi criado depois. Porque quando olhamos para os documentos originais, a história fica ainda mais intrigante. O pânico começa. Tudo começou em 1977, na pequena cidade de Colares, no Pará. Naquela época, Colares era uma comunidade simples. Grande parte dos moradores vivia da pesca. As noites eram silenciosas, quase não havia iluminação pública. Era um lugar onde praticamente todo mundo conhecia todo mundo. Foi justamente por isso que os primeiros relatos chamaram tanta atenção. Diversos moradores começaram a contar histórias muito parecidas. Eles diziam que luzes misteriosas apareciam sobre rios, praias e áreas de mata. No início, muitos acreditaram que fossem estrelas. Depois, imaginaram que poderiam ser aviões, mas logo perceberam que havia algo diferente. As luzes mudavam de direção de forma brusca, paravam completamente no ar, aceleravam em velocidades impressionantes e algumas vezes pareciam acompanhar pessoas. Até aí, ainda era apenas um mistério. Mas tudo mudou quando começaram a surgir relatos de pessoas atingidas por feixes luminosos. Os moradores passaram a chamar aquele fenômeno de chupa-chupa. Segundo eles, as luzes desciam durante a noite e lançavam um feixe extremamente intenso sobre algumas vítimas. Depois do contato, muitas pessoas diziam sentir fraqueza. Algumas relatavam tontura, outras afirmavam apresentar pequenas marcas avermelhadas pelo corpo. Esses relatos se espalharam rapidamente. Logo, cidades vizinhas começaram a contar histórias semelhantes. O medo cresceu tanto que muita gente passou a dormir em grupos. Algumas famílias acendiam fogueiras durante toda a madrugada. Outras permaneciam acordadas até o amanhecer. Moradores improvisavam barulhos, rojões e lanternas tentando afastar as luzes. Ninguém sabia exatamente contra o que estava lutando. E isso tornava tudo ainda mais assustador. Mas havia um detalhe que mudaria completamente o rumo dessa história. Os relatos começaram a chegar às autoridades, e quando isso aconteceu, a situação deixou de ser apenas um conjunto de histórias populares. Ela passou a ser tratada oficialmente. A decisão da Força Aérea. Conforme as semanas passavam, o número de testemunhas aumentava. Jornais locais começaram a noticiar o fenômeno. Profissionais da saúde relataram que moradores apareciam dizendo ter sido atingidos pelas misteriosas luzes. Embora muitos casos não tivessem uma explicação clara, o volume de relatos chamou a atenção. Foi então que a Força Aérea Brasileira decidiu agir. Em setembro de 1977, uma equipe foi enviada ao Pará para investigar oficialmente os acontecimentos. A missão recebeu um nome que entraria para a história: Operação Prato. O responsável pela investigação era o capitão Holanda. Sua equipe não foi enviada para provar a existência de extraterrestres. A missão
era muito mais objetiva: observar, registrar, fotografar, coletar evidências e tentar descobrir o que estava acontecendo. Os militares passaram semanas entrevistando moradores, anotando horários, mapeando locais, registrando desenhos feitos pelas testemunhas, fotografando qualquer fenômeno considerado incomum. Pouca gente sabe disso, mas a Operação Prato produziu um enorme volume de documentação. Centenas de páginas de relatórios, mapas, análises, fotografias e registros de observação. Era uma das maiores investigações oficiais sobre objetos voadores já realizadas no Brasil. Mas havia um problema: quanto mais militares investigavam, mais difícil parecia encontrar uma resposta definitiva. E foi exatamente nesse momento que começaram a surgir alguns registros mais impressionantes de toda a operação. O que os militares registraram? Quando a equipe da Operação Prato chegou ao Pará, muitos acreditavam que em poucos dias os militares encontrariam uma explicação simples para tudo aquilo. Mas aconteceu justamente o contrário. Quanto mais observavam, mais relatos surgiam. E, segundo documentos posteriores, os militares não se limitaram a ouvir histórias. Eles passaram a registrar tudo de forma meticulosa. Cada ocorrência recebia a data, horário, local, condições do tempo, números de testemunhas, descrição do objeto, direção do movimento, formato, cor, intensidade da luz. Era um trabalho extremamente técnico. Muitos imaginam que a Operação Prato consistia apenas em soldados olhando para o céu. Mas, na verdade, havia uma metodologia. Os militares percorriam praias, rios, ilhas e comunidades isoladas, entrevistando moradores logo após cada ocorrência, para reduzir o risco de distorções nos relatos. Com o passar das semanas, alguns padrões começaram a aparecer. Diversas testemunhas descreviam objetos em forma de disco. Outras falavam de estruturas cilíndricas. Algumas relatavam luzes esféricas. E havia um detalhe curioso: mesmo pessoas que nunca haviam conversado entre si descreviam comportamentos muito parecidos. Luzes que permaneciam imóveis, mudanças bruscas de direção, movimentos em zigue-zague, acelerações que pareciam impossíveis para aeronaves conhecidas na época. Naturalmente, isso não prova a origem desses objetos, mas explica por que os militares continuaram investigando em vez de encerrar rapidamente a operação. Se todos os relatos fossem completamente diferentes, seria mais fácil atribuí-los à imaginação ou mal-entendidos. O fato de haver semelhanças despertou ainda mais interesse, e então veio algo ainda mais surpreendente. Os próprios militares afirmaram ter observado fenômenos luminosos durante algumas vigílias. Isso não significa que tenham identificado naves extraterrestres, significa apenas que também registraram luzes incomuns cuja origem não conseguiram determinar naquele momento. Esse detalhe é importante, porque muitas versões da história exageram, dizendo que a Força Aérea confirmou visitas alienígenas. Os documentos conhecidos não fazem essa afirmação. Eles registraram observações de fenômenos aéreos não identificados, algo bem diferente. E foi justamente tentando entender esses fenômenos que a equipe começou a produzir um dos maiores acervos de registros da história da ufologia brasileira. Se os militares tivessem identificado um avião, um balão ou um fenômeno atmosférico específico, o caso provavelmente teria sido esquecido, mas a investigação terminou sem uma explicação definitiva para todos os episódios. E isso abriu espaço para décadas de especulações. Foi então que um personagem ganhou enorme importância nessa história: o comandante da missão, o homem que acompanhou tudo de perto, o capitão Holanda, e anos depois suas declarações reacenderiam um debate que continua até hoje. O homem que comandou a operação. Durante muito tempo, quase tudo o que aconteceu na Operação Prato permaneceu em silêncio. Os relatórios não eram de conhecimento público. As fotografias estavam arquivadas. Os militares envolvidos raramente comentavam sobre o assunto, mas isso começou a mudar anos depois. Então, o capitão Holanda, que comandou a investigação em 1977, concedeu uma longa entrevista à revista especializada UFO na década de 1990. Foi a primeira vez que um dos principais responsáveis pela operação falou publicamente em detalhes sobre o que havia presenciado. Na entrevista, Holanda afirmou que ele e sua equipe observaram diversos fenômenos aéreos que não conseguiram identificar. Também descreveu objetos luminosos com comportamentos incomuns e relatou que os militares levaram o caso muito a sério durante a investigação. Essas declarações tiveram enorme repercussão
Para muitos pesquisadores da ufologia, elas reforçavam a ideia de que a Operação Prato havia registrado algo extraordinário. Já outros especialistas fizeram um alerta importante. Uma entrevista concedida anos depois dos acontecimentos é uma fonte histórica relevante, mas deve ser analisada junto com os documentos produzidos na época. A memória humana pode mudar ao longo do tempo. Detalhes podem ser reinterpretados. As experiências marcantes podem ganhar novos significados com os anos. Por isso, historiadores costumam comparar depoimentos posteriores com registros contemporâneos aos fatos. Quando fazemos essa comparação, percebemos algo interessante. Há diversos pontos em comum entre o que Holanda comentou e o que aparece nos relatos oficiais, mas também existem aspectos que permanecem sujeitos à interpretação. E isso nos leva à pergunta que talvez você esteja fazendo desde o início desse vídeo. Se havia tantas observações, por que a Operação Prato terminou? O fim da operação e o nascimento das teorias. Depois de meses de investigação, a Operação Prato foi encerrada. Não houve um anúncio dizendo que o mistério havia sido resolvido. Também não houve uma declaração afirmando que visitantes extraterrestres haviam sido confirmados. Na prática, a operação chegou ao fim sem uma conclusão definitiva para todos os relatos registrados. Esse vazio de respostas acabou alimentando inúmeras teorias. Alguns acreditam que os militares descobriram algo extraordinário e decidiram manter em segredo. Outros defendem que os fenômenos eram resultado de uma combinação de fatores naturais, limitações tecnológicas da época e interpretações influenciadas pelo contexto vivido pelos moradores. Há ainda quem propõe hipóteses envolvendo fenômenos atmosféricos raros, descargas elétricas, ilusões ópticas ou até testes militares desconhecidos. O problema é que nenhuma dessas teorias consegue explicar de forma satisfatória todos os relatos registrados. Ao mesmo tempo, nenhuma evidência disponível permite concluir que eram naves extraterrestres. É justamente essa ausência de resposta única que torna o caso tão fascinante. Cada nova geração revisita os documentos tentando encontrar detalhes que passaram despercebidos. E foi isso que aconteceu décadas depois, quando parte do material da Operação Prato foi oficialmente liberado ao público. Centenas de páginas de relatórios, fotografias, mapas e registros passaram a ser analisados por pesquisadores, jornalistas e curiosos. Esse acesso permitiu separar muitos mitos daquilo que realmente estava documentado. Os arquivos mostraram uma investigação séria, mostram que os militares registraram fenômenos que não conseguiram identificar, mas não apresentam uma conclusão definitiva sobre sua origem. Talvez essa seja a parte mais surpreendente de toda essa história. Mesmo com equipamentos, treinamento e meses de investigação, algumas perguntas permanecem sem resposta. E isso nos leva à reflexão final. O que a Operação Prato nos ensina? Quase 50 anos depois, a Operação Prato continua despertando debates, não porque tenha provado a existência de vida extraterrestre e também não porque tenha desmentido completamente os relatos. Ela permanece relevante justamente porque representa um raro momento em que uma investigação oficial reuniu centenas de testemunhos, fotografias e documentos sobre fenômenos aéreos que não foram completamente explicados. Talvez algumas ocorrências tenham explicações perfeitamente naturais. Talvez outras tenham sido influenciadas pelo medo coletivo. E talvez existam episódios que simplesmente não contam com informações suficientes para uma conclusão definitiva. Na ciência, admitir que algo ainda não foi explicado não significa aceitar qualquer hipótese. Significa reconhecer os limites do conhecimento disponível. E essa é uma postura que torna os casos como a Operação Prato tão interessantes. Eles nos lembram que investigar é diferente de acreditar e que fazer perguntas continua sendo muito mais importante do que aceitar respostas fáceis. Inclusive, curiosos, eu deixei alguns produtos incríveis nos indicados do modo curiosidade. O link está na descrição. E se você quiser acessar conteúdos ainda mais exclusivos, com análises ainda mais aprofundadas, investigações que vão além do que aparece aqui no canal, você também pode se tornar membro clicando em Seja Membro aqui embaixo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a Operação Prato investigou um fenômeno natural, ainda mal compreendido, ou acha que existe algo nesse caso que continua sem explicação até hoje? Conta aqui nos comentários. Vou ler as respostas mais interessantes. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários colares.
Assim eu vou saber quem acompanhou toda essa investigação até o fim e faz parte dos curiosos que não se contenta com respostas superficiais. Se você gostou dessa investigação, deixe o seu like, se inscreva no canal e assista ao vídeo relacionado que está aparecendo na tela, porque ele continua explorando alguns dos maiores mistérios da cultura pop e da vida real. Porque no fim das contas, a cultura pop sempre tem algo que quase ninguém percebeu. Ative o modo curiosidade e até o próximo vídeo.